Primeiro ficar em pé, vamos fazer uma oração. Pastor Oswaldo, ele fala assim um portunhol, e eu disse para ele que os irmãos são todos poliglotas. Ele pode ficar à vontade que todos vocês vão entender perfeitamente, que a igreja do Senhor é uma bênção, né? Nós vamos estar orando neste momento, e eu gostaria de convidar o pastor José Pereira, que é o nosso pastor ali do setor de Itaquera, para estar orando, entregando o preletor nas mãos do Senhor, para que o Senhor use poderosamente para falar a palavra dele nesta tarde para os nossos corações. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela bênção que nos concedeste no dia de hoje, nos trazendo esta casa de oração para nos abençoar aqui através da palavra. Nós te pedimos, Senhor, que estenda neste instante a tua mão ajudadora e toque em cada um de nós, dando-nos a inteligência necessária para, em recebendo a tua palavra, podermos aplicar na nossa vida para o nosso bem espiritual. Mas nós te pedimos por cada servo teu que aqui veio, te suplicando que os abençoe na concessão dos bens de que somos carentes. Senhor, se porventura houver entre nós alguém enfermo agora, nós te pedimos a cura física para que eles possam com saúde glorificar o teu nome, te exaltando na beleza da tua santidade. Pedimos também, Senhor, por nossos familiares, aonde for que eles se encontrem, alcança agora com o toque benéfico em seus corpos físicos, para que recebam a saúde. Notadamente, Senhor, a minha filha Esther Virgínia, que está naquele hospital em coma, eu te peço a visitação do teu Espírito agora, para levantá-la, para libertá-la, para curá-la, para que através desta ação, Senhor, o teu nome seja glorificado. Abençoa o teu servo, a quem escolheste como intérprete da tua vontade para ministrar a tua palavra neste período. Dá ao teu servo a sabedoria, a inteligência, o poder, a unção para ministrar, mas abençoa também e principalmente teu servo, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da nossa igreja. Dá ao teu servo a bênção necessária para ele e para a sua família. Ajuda em tudo, dando vitória. É o nosso pedido, Senhor, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Em pé, irmãos, vamos receber o preletor esta tarde. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Por gentileza, podem usar seu assento. Espero no Senhor que o portunhol que eu vou falar, porque precisaria melhor um intérprete, mas a oportunidade é entregada assim. Eu acredito que você entende um pouco o que eu vou falar aqui da parte de Deus. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade que me concede para estar com você aqui nesta tarde, pelo convite do pastor José Wellington Bezerra da Costa e de seu filho também. Nós queremos ser gratos a Deus por a missão aqui do Belém. Este ano no Paraguai nós completamos 40 anos que conseguiram o cartão, conseguiram a personalidade jurídica lá do país. Estamos completando o 3 de outubro, 40 anos que o missionário foi lá e tiraram aquela documentação do país no ano de 1967, assinado pelo aquele entonces presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner. Então o pastor Wellington falou para mim para falar algumas coisas do Paraguai na introdução. Paraguai é um país que tive a independência no ano 1811. A primeira carta constitucional tive no ano 1813, por Gaspar Rodrigues de Francia. Logo vem a família dos López, em 1840, a primeira Constituição Nacional. Aí foi a Guerra Grande, 1865-70. De 1870, estabeleceram uma nova Constituição no Paraguai, que foi até 1940.
nesse período de tempo tuvo muito problema da pós-guerra Paraguai. No mundo inteiro veio, no 1914, a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha levou a pior parte, onde Hitler recebeu um balaço, ele ficou cego, luego recobrou a vista, intentou fazer um golpe de Estado, não conseguiu, foi na cadeia, aí escreveu um livro que se chama Mein Kampf, Mi Luta, e ali Hitler hace nascer no mundo a palavra o estadista. Então no Paraguai também pegaram aquilo, em 1932, Paraguai foi na guerra contra a Bolívia até o 35. No 35, o presidente e o mariscal foram echados do país, foram exiliados do país. Ficou aquele período no mundo muito difícil. Naquela época, Sir Winston Churchill havia escrito um livro que falava A Tormenta Vem. Mas perguntaram para Churchill, o inglês naquela data, o que era isso? E ele falou, vem a Segunda Guerra Mundial. E falaram, nem ainda a Europa ainda não conseguiu levantar-se do pó da terra e você fala que vai vir a Segunda Guerra Mundial? Ele, sim, e o que vai acender a mecha chama-se Hitler. 1939, Hitler invadiu Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. 1940, Paraguai chamou a seu mariscal da Guerra da Bolívia, Estigarribia, e pegou a presidência e trocou novamente a Constituição. Naquela presidência, 4 meses depois de um acidente, ele morreu. Veio um período muito difícil no Paraguai. Até o 47 que veio a Guerra Civil, até que Alfredo Stroessner, no ano 1954, o 7 de outubro, pegou o poder, que foi até o 3 de fevereiro de 1989, que caiu a ditadura, e até agora que estamos aí no Paraguai. Paraguai é um povo, em muita região, muito carente de muitas coisas no Evangelho. Para você ter uma ideia só, vou falar alguma coisa. O que eu acredito falarei de outro jeito, mas apresentar de uma maneira a realidade. Só pegar um estado de Ñembucú, sul do Paraguai, que limita com a Argentina, tem lá o intendente que um dia eu estava viajando da Escola Bíblica do Rio de Janeiro, estava no avião, de repente um homem falou para mim assim, você é paraguaio? E eu falei para ele, sou paraguaio. E me disse, tu cara fala que é paraguaio. Eu sou o intendente, o prefeito da cidade de Pilar. E começamos a falar, e falou para mim, eu sou católico, mas eu gosto do crente, gosto do pastor, e allá tem porta aberta. Se chegar lá, você chega à minha casa que eu vou dar um passeio para você. Na cidade, na Ñembucú, o estado, tem 112 cidades pequenas, dos quais só 10 tem igreja evangélica. Desses 10, muitos tem só 3 membros, 4 membros, assim. Essa é a realidade. Caçapá tem 6 cidades onde nunca ninguém pregou o evangelho. Mas também como ontem à noite ouvimos falar, também profetizamos, Deus também falou no Paraguai que muito pronto veio um avivamento do Senhor e vai trocar a história desse país. Ainda Deus falou que levantaria missionário daquele país para pregar o evangelho em qualquer parte da terra. Agora mesmo aqui está o pastor Sérgio. Lá tinha uma moça que tinha uma chamada para a Índia. Ela não tem recurso econômico, mas ela foi tocando porta. Agora ela já está lá na Índia pregando o evangelho de Jesus Cristo, porque chega o tempo. A promessa de você é a mesma promessa para nós também, e nós olhamos no seu mesmo olho também. Então, essa é mais ou menos a realidade do Paraguai, para ter uma ideia. Agora, olha aí, Paraguai, o 10%, o 90% da riqueza está na mão de 10 famílias lá no Paraguai. Para ter uma ideia, o primeiro país que mexe com dólar no mundo é New York, o segundo é Tóquio e o terceiro é Cidade del Este. Mas tem muita gente carente ali no Paraguai. Eu somente quero dar graças a Deus
por muchos misionários que passaram por nossa igreja. Eu mesmo me converti no ano 78, quando um brasileiro foi na minha casa. Naquele tempo eu era jogador de futebol de um time que tinha lá. E quando eu olhei o missionário de cor, eu peguei o meu tênis, saí por la janela e me escapei dele. Mas outro dia ele foi na minha casa. Ninguém sabe, eu subi na planta de um mango e fiquei até que ele foi embora. Mas um dia tivemos um encontro e nesse encontro ele me convidou para ir na igreja. Eu falei para ele um sim, mas era um sim paraguaio. Eu não ia ir na igreja. Mas então ele complicou. Meu pai e minha mãe na minha casa a mentira nunca tinha, mesmo que ainda que nós não éramos crentes. No meu lar não mentíamos, mas ele falou, o culto começa às 7 horas. Eu venho na sua casa às 6 horas, vamos juntos. Aí complicou o assunto. Aí eu falei, eu vou. E falei para minha camarada, que era companheiro de futebol, falei para ele, vamos lá, essa gente fala muito, essa gente sabe falar, deixa eu contestar tudo o que ele falar, porque vai complicar nossa vida essa gente. E fui com ele, ficamos no último assento. Quando eu vi o Evangelho de Jesus Cristo, tinha só naquela época, 1978, muita perseguição, tinha só 7 ancianas, 7 mulheres velhas aí. Mas de repente o pastor falou, há alguém aqui que queira aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu não era bobo, eu sabia que ele falava para mim, entendia bem. Mas na minha pança parecia que tinha borboleta que volava. Ele não falou 2 vezes, eu alcei a mão e meu camarada também e aceitamos a Jesus Cristo daquela época. Aqui estamos. Assim que muito obrigado por tudo que você tem colaborado com a missão nossa. Aqui, um dia, um pastor falou para mim, se eu te oferecer $15,000 e um missionário, qual escolhe você? Eu não pensei muito, falei para ele, um missionário. Eu gostaria de ter um missionário. Porque um missionário pode produzir 30, 40, $50,000 se Deus está com ele. A prata é uma fez melhor muita coisa, mas a obra não depende somente da prata. Obrigado. Então, irmão, agora avança, eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas nas Sagradas Escrituras. Na carta do apóstolo Pablo a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos 1:1. Romanos 1:1. Capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Fala assim: Paulo, servo de Cristo Jesús, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmão, eu gostaria de falar do tema o Evangelho. O Evangelho. Evangelho é uma palavra muito profunda. Eu peguei aqui a Bíblia grega, que me ajudaria bastante para dar a palavra. Tenho aqui o pastor Antônio Gilberto, que eu gosto muito de escutar-lhe. É uma sabedoria infinita na mente dele, e eu sei que ele vai corrigir alguma coisa que não tenha que esteja um pouco torcida talvez na concepção vossa. Imagina se o pastor Satiro tem problema para pregar no português, mais ainda eu, muito mais. Irmão, eu estou aqui que eu sempre coloco uma imagem, uma
uma ilustração daquele moço que aconteceu com ele a mesma coisa. Falei em muitos lugares e escuto muito falar disso em muito lugar evangélico. Fala que um rei um dia prometeu dar a metade do seu reino e a sua filha em casamento com um homem que tinha o valor de cruzar uma piscina. Na piscina tinha cobra, tinha muito bicho, tinha jacaré. O prêmio era muito hermoso, mas a prova muito difícil. Mas ainda um dia um jovem cruzou aquilo. E o rei falou assim: eu não acreditei que ninguém ia conseguir isso. Mas eu vou cumprir a minha palavra. Vou dar a metade do meu reino e minha filha no casamento. E o moço falou: eu não quero nem seu reino, nem sua filha. O único que quero é saber quem foi que me empurrou na piscina. Então, estou aqui perante grandes homens. Então, eu sou empurrado na piscina para falar também. Pastor José Wellington falou para mim, só para você ouvir um pouco. Eu vou ler Romanos 1, vou ler aqui no idioma grego, que fala assim: Paulos douglo Christou Jesus, kletos apostolou, aforismenos ei, evangelium teu. O tema que eu quero falar é evangelium teu, o evangelho de Deus, o evangelho de Deus. Mas eu gostaria de falar um versículo da palavra de Deus em nosso idioma oficial lá do país, que é o Guarani. O João 3,16 fala assim no Guarani: Peixeite pebeu raicunhan de yara e vipora, ombo hanwaita ira petenhete, oimeva gueroviai chupe, anive hanwa mamano, manheiga toreco, te oreco hanwa, te coveia pura uiva. João 3,16 no Guarani. Então, pediram para falar e está falado. Quem que é Paulos? Aqui fala Paulo. Paulo é aquele que tinha conversão no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. No versículo 5 e no versículo 6, ele falou duas coisas muito importantes. Eu penso que estou ligado no mesmo espírito de ontem, de hoje, de pela manhã e ainda nesta tarde. Porque Deus é o que está falando. Paulo fez duas perguntas ao Senhor: quem é você e que quer que eu faça para o Senhor? Quem é você, Senhor? A pergunta hoje é: quem é para você Jesus Cristo? Que é para você o Evangelho de Deus? E que quer que eu faça para você? Olha, capítulo 27 e versículo 23 de Atos do Apóstolo. Em aquele navio, Paulo falou: o anjo do Senhor estive comigo, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Paulo. Jesus Cristo em São Lucas capítulo 10, verso 26, hizo uma pergunta muito importante para todo aquele que gostaria de estudar a palavra de Deus. Ele perguntou ao fariseu: que lês e que entendes? Todos nós lemos a mesma Bíblia, mas a compreensão não é a mesma. Aí gente que tem mais a mente desenvolvida. Ontem ouvimos o pastor Antônio Gilberto que a intelectualidade é um meio, não é um fim. O erro de Israel, o pecado de Israel foi fazer da lei o fim. E não foi um meio para servir a Deus. Até chegar ao ponto da filatéria, colocar na mão, na testa, porções da palavra de Deus. Não era isso que Deus falou. Foi um literalismo excessivo. Então, que lês, que entendes? Eu gosto muito dessa palavra evangelho. Eu gosto muito dos 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, o evangelho temático. 1 e 2 e 3 fala do começo do nascimento de Jesus, a genealogia de Jesus que vai até Abraão. No capítulo 3 ele é batizado. No capítulo 4 é tentado. Por 2 ocasiões o diabo falou para ele: se você é o filho de Deus, porque no batismo Deus falou: este é meu filho amado. No capítulo 5, 6, 7, o sermão da montanha, onde
Jesus corrige o culto judeu acerca da esmola, do jejum, da oração. No capítulo 8 e 9, Jesus fala aí um milagre de Jesus. Primeiro milagre, ele sanou um leproso. Segundo, um pagão, um gentil. Terceiro, uma mulher. Aquela característica de gente não entrava na sinagoga judia. Mas no evangelho de Jesus Cristo, no evangelho de Deus, eles eram sanados pelo poder do nome do Senhor e podiam estar no meio do povo da igreja de Jesus Cristo. ¿Por quê? Porque já não se pode colocar vinho novo em odre, em coro velho. ¿Por quê? Porque o judaísmo já não podia sostener o evangelho de Jesus Cristo. Capítulo 13 é a parábola até o 28 que tudo você conhece melhor que eu como pregador da palavra. O evangelho de Marcos, cortito, tem muito pouca palavra de Jesus, mas tem mais milagro que qualquer outro evangelho. Nesse evangelho tem explicação de costumbre judaica, porque foi escrito para um povo que não era judeus. O evangelho de Marcos 10:45 é o texto chave, porque o Filho de Homem vem para servir e não para ser servido. Por isso Martin Luther King, na América, na década dos 70, falava: quem não vive para servir, não sirve para viver. Então, o evangelho de Lucas é o evangelho já com um grego mais clássico, que vai falar um pouco diferente. A genealogia de Jesus aí vai até Adão, porque é mais universal. Mas do João é um evangelho totalmente diferente. Já tem um grego com característica aristotélica. Aí no capítulo 1, versículo 1 a 18, é um poema ao logo. Aí aparece o ministério de João Batista, o primeiro discípulo. E o capítulo 2, ele transforma a água em vinho. Capítulo 3, Nicodemo. Capítulo 4, a mulher samaritana. Capítulo 5, Jesus sana a uma mulher, a um homem de paralítico, aleijado. Capítulo 6, ele fala que ele é o maná que desceu do céu. Nesse evangelho não tem o relato da Santa Ceia, mas aí Jesus fala que não come minha carne e não bebe meu sangue, não tem parte comigo. No capítulo 7, no dia da festa, Jesus alçou a voz e falou assim: aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão como rios de água viva, falando do Espírito que tinha que nascer. Que ontem escutamos que em 1906 Deus derramou seu Espírito e nasceu o povo pentecostal no mundo. Capítulo 8, Jesus está com aquela mulher surpreendida no alto do adultério. Capítulo 9, ele sana a um cego. No capítulo 10, ele fala que é o bom pastor. No capítulo 11, ele ressuscitou a Lázaro. 12, a preparação da Páscoa, onde ele é ungido. Capítulo 13, ele lava os pés do discípulo. No 14, ele fala a esperança. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, muitas moradas há. E empieza a ser aquela promessa. No 15, ele fala que ele é a videira verdadeira. No 16, a promessa do Paracletos, e que vendria ao mundo, nos guiaria toda a verdade e ao mundo convenceria de juízo, de justiça e de pecado. No 17, por primeira vez pelo teólogo Oscar Cullmann, fala e se chama a oração sacerdotal, onde Jesus está orando. No 18 e 19, Jesus é crucificado e morto na cruz. No 20, ele ressuscita e aparece a Maria Magdalena. No 21, ele aparece para o Pedro, cerca ao lado do lago de Genesaret, cerca ao lago, o mar da Galileia. Esse é o evangelho, para falar assim. Mas tudo isso você conhece muito melhor que mim. Mas o evangelho, a palavra grega, tem um prefixo de eu, que significa uma profunda alegria, um gozo que vem do céu, invade a vida do homem e o capacita para dar-lhe poder para vencer a força da tristeza, do pecado, da dor, da enfermidade
enfermidade e ainda da muerte. Toda palavra no grego que tem o prefixo eu significa isso. Por exemplo, eureka, eu encontro, provoca uma alegria. Hoje eu tenho 3 encontros aqui. Aqui ouvir a palavra, tantos servos do Deus que falam maravilha do Senhor. Eu encontrei a meu Deus falando por meio de seus profetas, de seus pastores, de seus servos. Aí encontro com Deus. Mas também para mim fica muita alegria olhar cada um de vocês, porque você é meu irmão, você é meu amigo, você é o meu camarada. Estamos no mesmo time. Nós somos o campeão do mundo, o campeão do céu e da terra, porque Jesus Cristo está conosco. Por isso me causa muita alegria olhar para você. Mas a palavra de Deus também fez como um espelho que eu olho também para mim mesmo. Hay 3 encontros. Não é como o cacique lá do Paraguai disse que encontrou um espelho e ele olhou e falou assim: esto é muito feio, com razão tiraram, disse, tirou novamente. Então não é isso. Muitas vezes a palavra vem também para mim. O Evangelium, angelos no grego. Angelos é aquele ser espiritual ao serviço de Deus e ao serviço também da igreja. Mas angelo também significa mensagem. É decir, o Evangelho significa uma mensagem que não foi entregue aos anjos, mas foi entregue à igreja, que esta palavra de Deus tem o poder de transformar o mundo inteiro, da morte para a vida, das trevas para a luz, na presença de Jesus Cristo, do poder do diabo para a glória de Deus. Essa é a mensagem. Alejandro Magno, Alejandro Grande, aquele grande general grego, provavelmente o maior estratega de guerra no mundo, o primeiro homem que usou a psicologia da guerra. No tempo dele, aí nasceu a palavra com esta conotação. Evangelho, muitas vezes fala que é boas novas, no certo sentido sim, mas literalmente significa vitória. De que jeito, de que maneira? Vitória no sentido que iba o exército a pelear na batalha. E se eles ganhavam, os gregos, vinha um mensageiro, vinha aquele heraldo que vinha entrando na cidade e gritava assim: Evangelium, Evangelium, Evangelium. É decir, vitória, vitória, vitória. E Jesus, a palavra de Deus, pegou aquela palavra e tem a conotação da palavra de Deus, que é Evangelho. Poder de Deus, vitória. Paulo fala aqui também, servo de Jesucristo, servo. Aqui Paulo se coloca na posição do doulos. Há 2 palavras para servo, escravo, no grego. Uno é, propriamente dicho, doulos, e outro é o diáconos. O diáconos, o diácono que falamos nós, é aquele que já tive um acesso na casa do Senhor, do amo. Mas o doulo sempre ficava mais para fora, para outro tipo de trabalho. Ninguém que falou sobre Jesus Cristo jamais apelou por Jesus como os doulos. Jesus, quando fala, o Filho de Homem vem para servir, aí está que Julio, de Toantropón, el Hijo del Hombre, pero allí está diáconos, nunca doulos. Pero Paulo se coloca na posição do servo, do escravo. Por que razão? Pelo serviço. E fala de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Servo no sentido do teólogo peruano Gustavo Gutiérrez fala que só sirve aquele que ama e só ama aquele que sirve. Aquele que parou de amar,
paró de servir. Y aquel que paró de servir es porque paró de amar. Por tanto, aquel que no sirve, no ama. Y aquel que no ama, no sirve. Y aquel que no ama y no sirve, no puede ser crente. Quanta gente fala, se eu não fazer isto, eu que só hago isto e aquilo. Se eu não se eu não fazia isso, ninguém vai fazer. Se alguém vai fazer, Deus pode chamar outro, porque nós não somos insubstituíveis. Nós somos servos do Senhor. Paulo se colocou nessa posição. Por essa razão, Evangelho, o teólogo Nigrin fala assim: pregar o Evangelho não é só a transmissão de uma ideia bonita. É uma ideia bonita em certo sentido. Mas cada vez que um homem de Deus prega a palavra, algo acontece no mundo. É um acontecimento de algo. Se você fala a palavra, algo acontece. Vai determinar sua palavra, porque da abundância do coração fala a boca, fala Jesus Cristo. Se você acreditar no seu trabalho, você vai falar muita coisa grande ainda. Mas tem que ser do coração do Espírito, porque por falar, muita gente tem falando tanta coisa. Tem que ver do coração. Eu quando fui no Equador a estudar, eu estudei 8 anos teologia. Fiquei como aluno 8 anos. Pela obrigação, nós leímos no seminário, só no seminário, pela obrigação, mais de 5.000 livros. Mais de 5.000 livros. Obrigado a ler todo dia. 2.000 páginas por mês. Aí leímos muito. Então, quando fui no Equador, o primeiro dia, e aqui quero fazer meu agradecimento ao pastor Henrique. Ele que me enviou lá e eu tenho muita dívida com ele, com o pastor Henrique. Ele sempre foi um pai comigo. E cheguei lá, e o diretor, um homem de 2 metros, Davi Ramírez, olhou assim e falou: seu currículo é muito alto. E a Bíblia fala que Salomão falou que quem tem muita ciência tem muita dor, disse, muito problema. Ter muita ciência é muito problema. Por quê? Porque todo mundo vai pegar a você. Então falou para mim: eu não te vou enviar a nenhuma igreja. Você vai ir lá na cidade de Cumbayá e você vai abrir a igreja. Só o seminário vai entregar passagem para você e tem 2 moços aí para colaborar com você. Eu falei para ele: onde que é a Cumbayá? Nós só conhecemos também pelo mapa. Eu nunca estive lá. Mas falaram para mim que aí é o centro do satanismo. E aí tem toda a gente com muita prata. Eu fui lá ao primeiro dia com 2 peruanos. E olhamos, e o paraguaio olha tudo, mira tudo, é como cachorro, olha tudo. Mas o peruano tranquilo. Aí eu vi o cartel, giramos pela montanha. E aí eu olhei o cartel: bem-vindo a Cumbayá. Entrei lá, fui a falar com alguma gente aí. Aí o peruano falou para mim na praça: prega, pastor. Eu falei: não vou pregar. Vou orar, Senhor. Senta aí, nos sentamos numa praça. De repente, vem o Espírito sobre ele. 120.000 pessoas tem naquela cidade. Nenhuma igreja evangélica. E lá me comissionou. Eu fui para estudar, mas o diretor falou: tem que abrir a igreja. Eu fui lá um sábado. E começamos a orar. E ele começou a falar numa língua. E eu abri o olho, olhava a gente que passava e olhava para ele. Mas ele está aqui, no olho, como fala aqui, está orando. De repente acabou aquela oração e falei para ele: Deus vai abrir a porta aqui. Aqui vai ter uma igreja bonita. E ele falou: mas o que aconteceu, pastor? Não aconteceu nada, não aconteceu seu, pero Deus não vai. Olhei na praça, olhei um homem anciano que estava ali com muita criança. E se um velho com cabelo branco está com muita criança, significa que é um homem de bom coração. Então me acerquei a ele e falei para ele: 87 anos tinha o homem. O homem sacou o chapéu e me cumprimentou, passou a mão e falou para mim: você é colombiano? Eu falei para ele: não, sou paraguaio. Mas que veio aqui? E falei para ele: vem aqui no seminário para estudar. Então ele pegou a minha mão e
começou a falar. No princípio era o verbo era com Deus. E falou completamente o evangelho número 1, de cor. Eu falei para ele, você é crente? Ele falou, eu não sou crente. Tenho 87 anos, minha esposa, uma santa mulher, ela já partiu e agora estou só na casa. E o único que eu faço é ler a Bíblia, porque espero que alguém venha a me ensinar. Você quer ir a minha casa? Isso era como miel para mim. Fuimos com ele, cheguei à casa dele. Ele tinha ganado uma plaqueta muito grande pelo governo da França, porque ele era um pintor muito grande, é um pintor muito reconhecido, Rafael Vallejos, condecorado pelo governo da França. E pregamos o evangelho para ele e ele aceitou a Jesus Cristo. E eu olvidei o paraguas, olvidei o guarda-chuva, esqueci aí. Na outro sábado, quando eu cheguei, ele estava aí com o guarda-chuva esperando. Aí falou para mim, aí tem um colombiano que gostaria de falar a palavra de Deus com você. Eu fui a falar com o colombiano e o colombiano falou para mim, a Bíblia é ruim, está tudo mal. Eu perguntei para ele, mas o que está mal? E ele falou 4 pontos. Eu falei para ele, eu conheço 10, vou contar-te 4 pior ainda que isso. Ele me olhou assim e falei para mim, e se na próxima escola bíblica me convida, o que eu faço? Se quer anotar, Mateus 2:23, um problema. João 21, Romanos 16 e Colossenses 1:24, como se faltara a aflição de Cristo. Eu mostrei para ele, e aí eu falei para ele, ainda eu conheço 10 mais. Ele falou para mim, fica aí. Aí me pegou a mão, me bajou e meteu a mão no bolso, sacou uns $100. Naquela época lá era uma fortuna. E falou para mim, você me vai ensinar aqui a palavra de Deus. Eu falei para ele, nós não cobramos, é grátis, é de graça. Mas se você dá uma oferta, eu colaboro com o grupo lá do seminário. Então, ele falou, sim. Aí eu falei para ele. Aí preguei para ele. Quando eu acabei de pregar, ele falou assim, Carmita. Aí vem a esposa, olha, vem aqui esse moço, fala que nós temos que aceitar a Jesus Cristo. Mas o que você fala? A Carmita falou, tá bom. E ajoelharam. Havia sido Carmita, era evangélica, mas o esposo não permitia. E estavam fugindo allá da Colômbia. Tinha 22.000 hectares só na cidade de Bogotá. Aquele homem, muita prata. E orei por ele, aceitaram a Jesus Cristo. E aquele homem saiu por todo como vai a falar. Um dia ele entrou allá, pastor, tem lá 48 mulheres que precisam aceitar Jesus Cristo. Já preguei para ele. Mas quem é eles? Eu fui com ela. E a irmã Mercedes. Mas quem é a irmã Mercedes? É uma senhora doente de câncer. Eu orei por ela e Deus a sanou. Ela tem do médico, o certidão do médico. Vamos, eu fui lá, era a igreja católica. Ele entrou lá e pegou todo o santo, quebrou todo. E aquela era carismática. Aí aconteceu um remolino. E nos 3 meses que eu estava lá, eu fui para o diretor e falei, na Cumbaya já tem uma igreja, precisa um pastor. Mas quanta gente tem lá? Tem 100 crentes. Mas esse é um projeto evangelístico ou é um informe missionário? Falou para mim. Não, pastor, não é informe missionário nem é projeto. Tem 100 crentes. Mas o que você, paraguaio, fez lá? Eu não fiz nada, foi aquele colombiano. Ele deu a volta por allá. Aí mandaram um missionário boliviano lá. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus. É por isso que você olha na igreja seu. Você olha o evangelho. Você, de repente, olha aqui, não dá. Pastor Wellington tinha que darme prata para comprar computador, retroprojetor, fazer uma... Está tudo bom nisso. Mas o que olha você? Que olha lá, como disse Jesus, que lê, que entende por a palavra evangelho. Quando Marcos fala 1:14, crê no evangelho, não é somente para o impío acreditar no evangelho. Tem muitos pastores que têm o evangelho, mas não acreditam nele. Lá no Paraguai tem um paraguaio muito especial. Eu vou contar algumas coisas para você.
Allá tem um paraguaio que orou por uma senhora que estava doente, acabou a oração e a senhora não sanou. E ele falou, eu sabia que ele não ia sanar mesmo. Então na hora, um paraguaio foi lá no seminário e ficou estudando catolicismo, 5 anos de silêncio. Nos 5 anos ele já chamou para ele o obispo lá e falou para você tem 2 palavras. Ele falou comida feia, comida ruim. Depois de 5 anos voltou a chamar-lhe e ele falou cama dura. Depois de 5 anos falou para você tem outra vez 2 palavras para falar. E ele falou eu renuncio. E o obispo falou, mesmo, você o único que fez aqui foi reclamar da vida. Então quando fala allá que quando vai orar por um paraguaio fala assim, homem, sai deste demônio. Então é muito especial. Mas você, com essa sonrisa, que acredita no Evangelho? A palavra de Deus fala no Marcos 3:13 que Jesus chamou ao que Ele quis, para que estiverem com Ele. 4:13 de Atos dos Apóstolos, luego de dar chicotada no Pedro e no João, eles olharam e escutaram falar aquela gente, e aí falaram, eles estiveram com Jesus. Se conheceram, 4:13 de Atos dos Apóstolos. Então, crê no Evangelho. Crê no Evangelho. Aqui fala kletos, que veio do grego, da raiz kaleo. A chamada para a salvação para todo mundo. Mas kaleo é um verbo sagrado que na Escritura só usa para Deus. Assim como filho, tem 2 palavras no grego. Um é tekna, outro é huios. Huio só para Jesucristo, nunca para o crente. Jesus também falou, meu Pai e vosso Pai, nunca nosso Pai. Só no Pai nosso, mas vosotros orareis assim. Mas ele sempre falou, meu Deus e vosso Deus. É uma diferença. Também o kaleo. Kaleo é um verbo sagrado só para Deus. E Paulo usa esse verbo sagrado e ele fala que Deus o chamou a ele. Mas para quê? Fala aqui apóstolos. Apóstolos. Apóstolo. O apóstolo tem 2 conotações. Tem o grego ático e tem o grego jônico. No grego ático, geralmente significa o sentido de um almirante, aquele que conduz um navio. Mas no sentido jônico, ele tem o sentido de um enviado. Por aí aparece muita bagunça, por aí que aparece um ministério de apóstolos. Eu falo do Paraguai, não falo mal, mas só para ilustração. Há gente que tem credenciais, primeiro vem nacionais, regionais, nacionais, depois pega credencial internacionais, depois pega credencial continental, luego intercontinental. O último que eu vi foi intergaláctico. Nossa. Então, Paulo, quando ele fala para si mesmo, ele usa o grego jônico, um enviado. Mas quando ele fala a doutrina do apóstolo, sempre o grego ático. É aqui que errou muito Calvino, Zwinglio, Agostinho, quando falam da predestinação. Erraram por um grego ático, por um grego jônico. E então falaram aquela doutrina, salvo sempre salvo. Pode cair no barco, mas não fora do barco. Aí foi, outro momento falamos isso. Mas aqui está o Evangelho. Apóstolos. E ainda fala que Paulo foi separado para ser apóstolo. Separado tem uma conotação no grego na raiz fariseu. Apartado de algo para algo. É 2 faces da mesma moeda. Então, Paulo entendia o que era a lei e a graça. Na lei, fala assim, faz isto e vivirás. Mas a graça fala, vive e fez isto. Antigamente,
Paulo procurava ser fiel para viver, mas agora ele vive no Evangelho para ser fiel no Senhor. Há uma diferença. Não existe o divórcio entre a lei e a graça. Na lei tinha muita graça. Se você pegar o código de Hammurabi, o código da época, e compara a lei do povo de Israel, você vai falar, mas isto parece bolo, é pouca coisa comparado com a outra lei. Nós que lemos hoje é diferente. Mas a graça também tem lei, tem mandamento também. Por isso tem gente aí que lá no Paraguai que vai daqui e fala, para de sofrer. Mas Paulo não fala isso. Jesus na conversão dele falou outra coisa. Como eu falo, entidade sem fim de lucro, mas acaba no lucro sem fim. É muita gente. O erro do Balaam, caminho de Balaam, doutrina de Balaam. O erro de Balaam, discutir com o Senhor. Caminho de Balaam, moeda. Como muita gente ora, alçarei meu olho ao norte. ¿De onde vendrá meu socorro? Não é isso que fala a Bíblia. Não é essa a nossa motivação. O Evangelho é muito grande. Agora avança e gostaria de ilustrar alguma coisa. Eu, quando tinha 15 anos, 16 anos, entrei na cadeira lá na Assunção. O pastor Henrique trabalhou muito tempo na cadeira lá do Paraguai. O capelão de lá sempre pergunta para mim, Cado Henrique, Félix Duarte Dupont. Um dia eu entrei lá na cárcel, na cadeira do Paraguai. E eu era muito jovem. E pegaram lá um pastor que tinha problema por motivos sexuais com uma menor de idade. Mas eu entrei ali e eles falaram muito palavrão para mim naquela, mas não importava. Eu pegava a minha Bíblia, ia lá, mexia, mas entrava lá. Logo conseguimos fazer o culto lá, pertinho onde tinha os homossexuais. Mas aí pregávamos. Mas um dia, Félix Duarte Dupont não veio no culto. E eu falei para um irmão que eu havia pregado para ele, um brasileiro. Cadê Félix Duarte Dupont? Ele falou, ele está muito doente, com muita febre. Mas onde ele está? Está ali abaixo. Eu posso ir lá? Não, lá, irmão, não. Lá está o que tem condena de 30 anos. Aí não tem outra coisa. Pode matar. Mas como eu faço para ir lá? Tem que pegar a sua roupa e poner outra coisa, colocar um short, uma chinela e vai lá. Eu tirei a roupa e fui lá. Tirei, ele colocou aqui o seu braço e me disse, baixa a cabeça. Não mira, não olhe para ninguém. Eu entrei lá. Entrei um pavilhão, entrei. Cheguei antes. Aí ele quando, irmão, falou, para que vem aqui? Venho para orar por você. Ah, ora então. E orei por ele. Naquela hora, ele foi sanado por o poder do nome de Deus. Este homem saiu da cadeira e ele foi o que pregou a esposa do presidente, que hoje é crente no nome do Senhor. É que Deus fez assim. No Paraguai, nenhuma pessoa tem o título que tem o doutor Antônio Montiel. É conhecido por muitos aqui. O doutor Antônio Montiel tem 8 títulos universitários. Estudou no Cleveland lá. Mas um dia Antônio Montiel foi lá na cadeia da alta seguridade para batizar a um jovem chamado Ramon Duarte. Ramon Duarte é um moço desde pequenino que foi abandonado pela rua e fez muita bagunça e foi lá. Mas ele colocaram uma piscina portátil e allá Antônio Montiel batizou ele. Mas como é amigo ele do presidente da República, conselheiro do Estado, ele pediu, tira para mim Ramon fora, que eu cuido dele no seminário. E foi lá no seminário. E o Montiel é um pouco brincadão, assim falou para mim, Osvaldo, você tem um aluno aí, cuida que ensina porque ele tem costume de matar gente. Então, quedou allá, Ramon Duarte estudou, foi na escola, foi no colégio, terminou o instituto, terminou o seminário. Um dia Ramon falou para mim assim, eu gosto tanto do Antônio Montiel, eu tenho tanta dívida com ele, eu nunca poderei pagar o que ele fez por mim. Ficou um homem
tão bom. Mas ele falou para mim uma coisa que ficou muito grande para mim. Ele falou, mas eu gostaria de ser como você. Eu gostaria de ter a cabeça do Senhor. Então estuda ele. Hoje ele é o capelão de uma das cadeiras maiores do Paraguai. Eu fui lá na cidade de Conceição, em um prédio muito grande. De repente, quando eu ia dar um ensino, chegou allá um bilhete e falou, Ramon Duarte está aqui. Quando eu falei, estava o prefeito da cidade. E falei, eu me sinto muito honrado de ter aqui a presença do Ramon Duarte, capelão da cadeira. E pedi para ele ficar. Ele levantou e cumprimentei para ele, porque o Evangelho de Jesus Cristo fez da gente que já não presta no mundo, pero na mão de Deus pode transformar a vida. É por essa razão que eu vou acabar nos 5 minutos que queda aí. Que Jesus Cristo aqui fala, se você só estou no versículo 1, separado para o Evangelho de Deus, que antes havia prometido pelos seus profetas. Mas eu leio, eu já li a Bíblia muitas vezes, irmão. Só viajando no coletivo, que seria como o metrô, eu já li no coletivo 4 vezes a Bíblia. O Novo Testamento já li mais de 100 vezes. E aqui eu leio muito, mas nenhuma parte fala no Antigo Testamento do Evangelho. Mas sim tem promessa de Jesus, de um rei que virá. Israel tropeçou em Jesus. Paulo escrevendo ao Coríntios fala, o grego busca poder, o judeu busca poder, o grego sabedoria. Mas o grego tropeça nele. Para o grego é loucura. Para nós, Cristo Jesus é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que estão perdidos, mas para nós é poder de Deus. Então, Jesus é o Evangelho. Israel, o fariseu esperava um Messias. A esperança messiânica do judeu esperavam que num só homem reúna a condição de um rei, de um sacerdote, de um profeta. Eles podiam contemplar a Jesus até como sacerdote, como profeta, mas como rei, não. Para o fariseu, tinha que apartar-se do mundo e considerar as 613 prescrições que eles tinham além da lei. Mas Jesus veio a andar com pecadores, publicanos. Não encheu para ele. Para os saduceus, Jesus tampouco. Para os essênios que se apartaram do mundo, tampouco. Para o celote que tinha a concepção de uma guerra, tampouco. Mas ele veio em um modelo de Isaías 53, o servo sofrente. Que eu não sei se alguém de vocês já visitou a sinagoga judia. Eu já estive lá. E eles, há 2000 anos, decretaram não ler Isaías 53. Porque cada vez que fala, ainda os judeus, Isaías 53, a pergunta surge, não será esse Jesus chamado o Nazareno? Então, fecharam. Mas, Evangelho é poder de Deus, fala aqui. Por essa razão, está o versículo 1 assim. Agora bem, termino com esta palavra. Quando Jesus foi na cruz e morreu, e diz a palavra de Deus que ressuscitou de entre os mortos e apareceu a seus discípulos, Pedro escreveu uma carta, aquele sem letra. Mas Pedro escreveu que ele foi na parte mais vasta da terra e pregou para o espírito encarcelado. Mas pregou, não somos mormons. O mormon que fala que tem que pregar no inferno, essas coisas. Mas, apenas pela uma ilustração, Jesus descendeu à parte mais baixa da terra. Se abriram a porta. Quem é que vem?
pensaram que era outro mais. Entrou Jesus allá e falou para Abel: Abel, você a quem espera aqui? Abel falou: eu espero o perfeito sacrifício. Caminhou um pouco mais, encontrou-se com Enoque e falou para Enoque: você que foi tirado da terra, a quem espera? Eu espero a quem pela fé ainda caminho delante dele. E encontrou para Abraão: Abraão, você a quem espera? Eu aguardo a cidade cujo construtor e arquiteto é o Senhor. Jacó, que ainda rengueava, e falou para ele: você chamado Israel, a quem espera? Eu espero ao anjo do Senhor, cujo nome é admirável, e trocou meu nome. E para Davi falou: Davi, você a quem espera aqui? Davi falou: eu espero a meu Senhor que está na direita do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, você a quem aguarda aqui? Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: esperamos o quarto varão que estive conosco na fornalha de fogo. Daniel, você a quem espera? Eu espero aquele que fechou a boca do leão. E falaram para Jeremias, aquele profeta Jorão: a quem espera? Eu espero o bálsamo de Galaad. Isaías, você a quem espera? Eu espero aquele que vai a nascer de uma virgem, cujo nome será admirável, conselheiro, príncipe da paz, Pai eterno. Eu espero ele que encherá o mundo do conhecimento de Jeová, como a água do mar cubre a terra. E caminhou e encontrou o profeta Ageu: você a quem espera? Ageu falou: eu estou esperando o desejado das nações. E falou um pouco mais para Miqueias: Miqueias, você a quem espera? Eu espero aquele que nascerá no Belém de Efrata, cujos dias são desde 2 dias da eternidade. E falou para Malaquias: Malaquias, você a quem espera? Eu espero ao sol da justiça, que sobre sua raça trará salvação para Israel. De repente Jesus Cristo falou: eu sou Abel, o perfeito sacrifício. Abraão, eu sou teu cidade. Ele falou: Israel, eu sou o anjo que te abençoou na beira do Jordão. E ele falou: Sadraque, eu sou o quarto varão. Daniel, eu estive contigo no fosso. Eu sou o desejado das nações. Eu sou o sol da justiça. Jesus Cristo, o Senhor. Só para acabar, mas ele foi junto a Satanás e falou para Satanás: Satanás, agora tudo poder me é dado no céu, na terra e debaixo da terra. Você pensou que ganhava a batalha, mas a guerra é minha. Aqui ressuscito. Dá-me a chave da morte, a chave do Hades, a chave do pecado, a chave da tristeza, a chave da agonia, da enfermidade, porque tudo poder me é dado no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, evangelho, agora Jesus Cristo fala: ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que acreditare será salvo, mas el que não acreditare será condenado. E estas sinais seguirão aos que creem. Então, quem entende você por evangelho? Como fala você evangelho? O príncipe da paz, o todo-poderoso, foi que comissionou a você fazer a obra de Deus. Se você tem essa compreensão, ou como ontem ouvimos uma mensagem de Ezequiel 37, também no Paraguai vem palavra profética que muito pronto soprará o Espírito do Senhor e sairá muita gente a proclamar o nome de Jesus, o nome do Senhor. Se você gostar de vir ajudar, bem-vindo ali. O campo é muito, mas os obreiros são poucos. O Senhor fez um convite muito grande para você. Eu paro aqui, irmão, pelo respeito do horário. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Só uma pergunta: alguém se comprometeria a orar pelo avivamento do Paraguai aqui?
Muito obrigado. Ontem eu saí fora, a esposa do Onésimo, do pastor Onésimo, falou para mim. À noite eu já comecei a orar por Paraguai. E hoje eu vi uma mensagem do pastor Satírio e a palavra é para você. O avivamento vem no Paraguai. Profetiza, profetiza. E eu fiquei muito alegre, muito contente. E se você ora por nós lá no Paraguai, virá o avivamento tão anelado por todos nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia.